Bem-vindo de volta. Na última aula nós vimos como utilizamos JavaScript para interagir e alterar o DOM. Nessa aula nós vamos ver como utilizamos React para interagir com o DOM virtual e a relação do DOM virtual para o DOM real. Então aqui eu tenho um projeto bem simples, simplesmente um arquivo HTML com uma div id igual a root e uma tag de script. Então o primeiro passo é trazer o React para esse projeto. O React ele é composto de dois arquivos, é uma biblioteca com dois arquivos, o React e o React DOM. Então a forma mais simples de colocar o React no nosso projeto é trazer as bibliotecas para o nosso projeto. A gente pode fazer isso entrando no site do React, clicando aqui em cima em Docs, e aqui na direita em CDN Links, que vão ser links para os arquivos que nós precisamos. CDN Links, ele tem aqui dois pares de links. O primeiro é um par de arquivo para ser utilizado em desenvolvimento e o outro é um par de arquivos para ser utilizado em produção. Bom, em produção geralmente utilizamos frameworks para criar um projeto que engloba React, que a gente vai ver que a gente precisa mais do que apenas essas duas bibliotecas para um projeto de verdade React. É claro que a gente pode utilizar só essas bibliotecas, mas existem formas muito mais simples de desenvolver aplicações em React e aí nós precisamos de mais do que esses dois arquivos. Mas, a princípio, vamos pegar apenas esses dois arquivos, pode ser desenvolvimento, e colocar na nossa aplicação. Muito bem, agora nós vamos criar um elemento do DOM virtual. Para isso, nós vamos declarar uma variável, let, vou colocar virtual h1, porque vai ser um elemento do tipo h1, e aí react.createElements. Esse método createElement, ele espera três argumentos. O primeiro diz o tipo de elemento que eu quero criar. E aí, por padrão, o React já traz para a gente uma série de elementos. Uma série de elementos que estão relacionados aos elementos do DOM real. Por exemplo, um elemento do DOM, que é o H1, que é um cabeçalho do tipo 1, existe o irmão dele no DOM virtual, que ele também é chamado de H1. Então, se eu quero criar um elemento que vai renderizar um H1, eu crio um H1 virtual. O segundo argumento são as propriedades desse elemento, que seria o equivalente aos atributos do elemento no DOM real. Então vai ser nulo, porque ele não vai ter nenhuma propriedade nesse momento. Bom, o terceiro argumento é o que vai ser o filho desse elemento. Então, a princípio, eu vou criar algo bem simples. O filho desse elemento vai ser um texto. Hello from React. Vou salvar. Bom, segundo passo. Agora eu tenho que estabelecer qual vai ser a raiz do meu projeto, onde o React vai colocar o DOM virtual. Quer dizer, o React vai pegar o DOM virtual dele, transformar num DOM real e colocar em algum lugar. Aonde vai ser? Na raiz. Então, vamos definir a raiz. Para isso, a gente usa a biblioteca React DOM. Primeiro, eu vou definir um objeto, let raiz, React DOM.createRoots. E aqui eu tenho que dizer qual vai ser o elemento que vai ser a raiz. Então, vai ser document.getElementByIdRoot. Vou dizer que a raiz é esse meu div aqui. Então, o DOM que o React vai criar vai estar dentro desse div aqui. Certo? Bom, eu já defini onde vai ser a minha raiz. Criei um elemento do DOM virtual. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer React, transforme esse meu elemento do DOM virtual no DOM real. Então, para isso, nós colocamos raiz.render e aqui eu vou passar o meu elemento do DOM virtual. Vamos ver lá no projeto. Veja aqui, hello from React. Vamos analisar lá nos elementos das ferramentas de desenvolvedor. Vou dar um reload aqui só para... bom, tá aqui. Body. Dentro do body temos o id root e dentro do id root nós temos um H1, hello from React. Note que esse H1 aqui é um elemento do DOM. Tudo que está aparecendo na sua tela é um elemento do DOM. Certo? Só que ele não existia. Ele não existe aqui dentro. Aqui não tem nenhum H1. Certo? Poderia ter, mas não tem. Então, quem criou esse elemento do DOM aqui foi o React. O React criou a partir do elemento do DOM virtual. Então, se eu comentar mais aqui, vejo que React. E o que é esse aqui? O que é esse virtual H1? Vamos dar um console log para ver. Console log virtual H1. Vamos ver aqui no console. Vou diminuir para ele aparecer. Console. Vou aumentar. Isso aqui é o nosso elemento DOM virtual. Ele é um objeto JavaScript. Ele é um objeto que traz informações
do que ele vai renderizar. Então, o React DOM lê esse objeto e vê, ele vai renderizar um H1 com esse filho aqui, que é um texto Hello from React. Então, o que eu espero que tenha ficado claro nessa aula, que existem essas duas classes, por exemplo, React, que cria elementos React, e aí o React DOM, que transforma esses elementos React em elementos reais do DOM real. E a partir da próxima aula, nós vamos estudar mais essa questão de elementos React, elementos do DOM virtual.